Bem-vindos, amigos, à nossa rede. Hoje vamos inaugurar a nossa playlist É Só Uma História e vamos começar com uma figura bem excêntrica, com o imperador romano, conhecido como o imperador travesti ou o imperador prostituto. O nome dele é Heliogábalo. Vamos à historinha dele. Heliogábalo, também conhecido como Elagábalo ou Marco Aurélio Antonino, nasceu no ano de 203 d.C. Foi imperador romano da dinastia Severa, que reinou de 218 a 222. Nascido com o nome em latim de Sextus Varius Avitus Bassianus, era sírio, filho de Júlia Soémia e de Sexto Vário Marcelo, um romano da classe equestre, mas que foi mais tarde levado ao Senado. O pai dele virou senador. Durante a sua juventude, Heliogábalo serviu como sacerdote do deus El-Gabal na sua cidade natal, Homs, na Síria, antigamente chamada de Emese ou Emesa, ou La Chamelle durante as Cruzadas. Essa cidade foi chamada de La Chamelle durante as Cruzadas. É uma cidade a oeste da Síria e a capital do estado de Homs. Encontra-se a 450 metros acima do nível do mar e é localizada a 160 km de Damasco e 190 km de Alepo, na Síria. Localiza-se nas margens do rio Orontes. É o ponto de interligação entre as cidades do interior e a costa do mar Mediterrâneo. Em 2017, o imperador Caracalla foi assassinado e substituído pelo prefeito do pretório, Marco Opélio Macrino. A tia materna de Caracalla, Júlia Mesa, instigou com sucesso uma revolta entre a Terceira Legião Romana, para ter o seu neto mais velho, Heliogábalo, declarado imperador. Quer dizer, ela fez uma briguinha lá para ter uma dissensão para o seu neto poder subir ao trono. Macrino foi derrotado no dia 8 de junho de 2018, na Batalha de Antioquia, depois da qual Heliogábalo, com apenas 14 anos de idade, 14 anos de idade, ganhou o poder imperial e começou o reinado envolto em controvérsias. O cara era extremamente polêmico. Já naquela época, o cara era polêmico já, hein? Tinha polêmica naquela época já, hein, pessoal? Durante o seu reinado, Heliogábalo mostrou profundo desrespeito pelas tradições religiosas romanas e tabus sexuais. Casou-se 5 vezes e disse que prostituía no Palácio Imperial. Porra, o cara era brincadeira. Heliogábalo substituiu Júpiter. Júpiter era o maior deus romano, era o análogo a Zeus grego, rei dos deuses no panteão romano, com outro deus. Ele tirou Júpiter e colocou um outro deus no lugar, o deus Sol Invictus, e forçou membros importantes do governo de Roma a participarem de rituais que celebravam esta divindade. Obviamente, esses rituais eram liderados por quem? Por ele, Heliogábalo. A orientação sexual e identidade de gênero de Heliogábalo são fontes de muita controvérsia e debate. Heliogábalo casou e divorciou-se de 5 mulheres, 3 das quais são conhecidas. A sua primeira esposa foi Júlia Cornélia Paula. A segunda foi Júlia Aquila Severa. Mas dentro de um ano, ele abandonou e se casou com Ania Faustina, uma descendente de Marco Aurélio. E também era viúva de um homem que ele tinha mandado executar recentemente. Hein? Caramba, ele casou com uma mulher viúva de um homem que ele tinha acabado de mandar matar. Mas ele voltou para Severa no fim do ano, e de acordo com o historiador romano Dion Cássio, a sua relação mais estável foi com o auriga da sua quadriga. Para quem não sabe, auriga é o cara que leva a carruagem, e quadriga é aquela carruagem com 4 cavalos. Um escravo louro da Cária chamado Hierocles, a quem Heliogábalo se referia como seu marido. O Hierocles era marido do imperador Heliogábalo, e o Heliogábalo é que chamava ele de marido. A história diz também que ele se casou com um homem chamado Aurélio Zótico, um atleta de Esmirna, numa cerimônia pública em Roma. Dion Cássio diz-nos que Heliogábalo pintava os olhos, depilava o seu cabelo e usava perucas antes de se prostituir em tavernas e bordéis, e até no Palácio Imperial. Consta que ele mandou que lhe tirassem o sexo. Deve ter doído isso aí.
Finalmente, ele reservou um quarto no palácio e lá cometeu as suas indecências, sempre nu à porta do quarto, como fazem as prostitutas, e abanando a cortina pendurada em anéis de ouro, enquanto numa voz doce e comovente se oferecia aos que passavam. Que imperador, hein? Porra! Herodiano comentou que Heliogábalo mimava sua beleza natural ao usar demasiada maquilagem. Ele se maquiava ainda. Foi descrito por ficar encantado ao ser chamado a amante, a esposa, a rainha de Hieróclis. Ele gostava de ser chamado de esposa do Hieróclis, aquele escravo louro. E disse que ofereceu grandes somas de dinheiro ao médico que lhe pusesse transplantes genitais femininos. Já naquela época se fazia isso, hein, pessoal? Naquela época, hein? Subsequentemente, Heliogábalo tem sido frequentemente caracterizado por escritores modernos como um transexual, apesar de não ser adequado aplicar termos tão culturalmente específicos a alguém que viveu há quase 2000 anos. Em 221, as excentricidades de Heliogábalo, particularmente a sua relação com Hieróclis, enfurecia cada vez mais os soldados da poderosa guarda pretoriana. Quando Júlia Mesa se apercebeu que o apoio popular do imperador estava a enfraquecer, rapidamente decidiu que Heliogábalo e a sua mãe, que tinha encorajado as práticas religiosas, tinham que ser obliterados. Como alternativa, ela virou-se para sua outra filha, Júlia Avita Mameia, e o filho desta, Severo Alexandre, o próximo imperador, com 13 anos, convencendo Heliogábalo a apontar o seu primo como herdeiro. Ela convenceu o cara a apontar o primo como herdeiro, quer dizer, ela botou o cara e depois a Alexandre foi dado o título de César e partilhou o consulado com o imperador nesse ano. Contudo, Heliogábalo reconsiderou quando começou a suspeitar que a guarda pretoriana favorecia o seu primo. Depois de vários atentados à vida de Alexandre, Heliogábalo revogou-lhe o título de cônsul e fez circular a notícia de que Alexandre estava perto da morte, para ver a reação dos pretorianos. Ele tentou fugir e teria escapado ao ser colocado numa arca, se não tivesse sido descoberto e assassinado, com a idade de 18 anos. Só durou 4 anos no poder fazendo isso tudo, hein? A sua mãe, que o abraçou e se agarrou a ele fortemente, pereceu com ele. Morreu com ele. As suas cabeças foram cortadas e seus corpos, depois de serem despidos, foram primeiro arrastados pela cidade, depois o corpo da mãe foi abandonado, enquanto o dele foi atirado no rio. O pessoal não queria nem saber, jogou pro jacaré no rio. A seguir a sua queda, muitos seguidores de Heliogábalo foram mortos ou depostos, incluindo Hieróclis e Comazão. Os éditos religiosos de Heliogábalo foram revogados. Aquele lá que ele tirava Júpiter e botava o Sol Invictus. E Elgabal foi devolvido a Emesa. As mulheres foram banidas de assistirem às reuniões no Senado e apagaram a pessoa de toda a recordação pública foi decretada. Olha, esse cara fez o diabo, hein? Tá aí, nosso primeiro personagem é só uma história. Até a próxima.